Bom dia, irmãos. Louvamos a Deus pelo dia de hoje. Estamos retomando o nosso estudo dominical e hoje nós vamos dar continuidade por orientação do nosso reverendo Rival e do reverendo Oswaldo. Então retomamos hoje o nosso estudo conforme vínhamos aí no início do ano, atentando sistematicamente para o estudo da Confissão de Fé de Westminster. E hoje nós vamos estudar o capítulo 8 da Confissão. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos curvar nossas cabeças e vamos fazer uma oração ao Senhor. Querido Deus, Pai amado, louvamos a Ti, ó Deus, pela vida desta igreja e pelos dias em que estamos vivendo. Queremos nos colocar diante do Senhor, para que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas, que o Senhor venha nos alcançar, que nossos pecados venham ser purificados no sangue do Cordeiro de Deus. Queremos apresentar o nosso país, a nossa nação, o momento que estamos vivendo, que o Senhor tenha um olhar todo especial para a liderança da nossa nação e aqueles que o assessoram. Pai, queremos que o Senhor é quem cuida do nosso país, é o Senhor quem cuida das nações, é o Senhor quem cuida do seu povo, e nós queremos colocá-lo diante do Senhor. Também coloco a minha vida, Senhor, diante de Ti, para que aquilo que eu for falar aqui nesta manhã possa ser orientado pelo Espírito Santo do Senhor. Me ajude, me capacite para a glória e honra do Teu nome, em Cristo Jesus. Queridos, como eu falei, nós vamos estudar a Confissão de Fé de Westminster na sua continuação e hoje o capítulo 8. Como pode ter ouvintes, irmãos que estão hoje assistindo pela primeira vez a esta aula dominical e perderam as outras, as anteriores, eu quero tão somente uma breve palavra introdutória para que você possa entender o que é a Confissão de Fé de Westminster, por que nós estudamos a Confissão. Então essa introdução aqui, ela vai poder te dar uma luz, ela vai te clarear, te colocar num contexto para acompanhar os estudos sistemáticos. Então a nossa notável e histórica Assembleia de Teólogos, de sábios, eruditos, ela foi convocada em junho de 1643 pelo Parlamento da Inglaterra para preparar uma nova base de doutrina. Isso era a proposta do Parlamento, a convocação desses teólogos. Então ela reuniu 121 teólogos na abadia de Westminster, os teólogos mais eruditos daquele tempo, eles tomaram parte nesta assembleia. E estes trabalhos eles terminaram em 1649, com a promulgação da Confissão de Fé, que foi um marco para todo o cristianismo reformado. A Confissão de Fé e os catecismos, eles foram discutidos ponto por ponto, aproveitando-se o que de melhor já existia das confissões. E o resultado foi uma organização de um sistema de doutrina cristã baseado nas Escrituras, e notável pela sua coerência em todas as partes. A unidade da Confissão de Fé, ela evidencia-se na história das igrejas reformadas e presbiterianas, sendo a Confissão de Westminster a mais perfeita que eles conseguiram formular. Serve de laço de união e estreitas relações entre os presbiterianos de todo o mundo. Você pode estar aqui hoje no Brasil, pode estar fora do Brasil, em qualquer parte do mundo, numa igreja presbiteriana, numa igreja reformada que segue os princípios da Confissão de Fé, ela será norteada e da mesma forma, os mesmos princípios doutrinários em qualquer lugar do mundo. Tem pessoas que estranham a igreja presbiteriana adotar uma confissão de fé e catecismo como regra de fé, quando sustenta que as Escrituras Sagradas são a única regra de fé e prática. A incoerência é apenas aparente,
a igreja presbiteriana, ela coloca a Bíblia em primeiro lugar. Ela só que deve obrigar a nossa consciência, diz do Joe Cave. Então, o que é isso? A confissão de fé, ela faz parte do nosso sistema de doutrina subordinado à Bíblia. Não há nenhuma incoerência nisso. Nós temos os nossos símbolos de fé. E os nossos símbolos de fé, como igreja reformada, igreja presbiteriana, e eu acrescento mais, uma igreja bíblica, ela tem como símbolos de fé a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior e o catecismo breve. São esses símbolos de fé que vão nortear, embasado nas Sagradas Escrituras, o nosso sistema de doutrina. Então isso é uma coisa maravilhosa, porque nos permite termos uma coluna vertebral doutrinária à luz da Palavra de Deus. Então, você que está chegando agora, você que não conhece os nossos símbolos de fé, você tem a oportunidade de entrar em contato agora. Eu até recomendo que você adquira um livro, o Catecismo de Westminster, o Catecismo Breve, o Catecismo Maior, e tenha na sua biblioteca. Você que é um amante da doutrina reformada, dos princípios bíblicos. Isso é muito importante para nós. Vale a pena o estudo da confissão de fé de Westminster. A confissão ela tem 33 capítulos. Vai do capítulo 1, onde se estuda da Escritura, até o capítulo 33, que termina com o juízo final. Então, há uma coerência nesse estudo sistemático. E nesta série de estudo, nós já passamos por vários capítulos. No início deste ano, nós estudamos o capítulo 1 da Escritura. Dependemos da revelação divina. É assim que começa a confissão de fé, estudando a palavra de Deus, aquilo que contém toda a revelação de Deus para nossas vidas. O segundo capítulo, ele fala de Deus, a Santíssima Trindade. Nós conhecemos a Deus pelos atributos que Ele mesmo se revela. Esse foi um estudo que fomos conduzidos pelo pastor Oswaldo, mostrando que Deus Ele é um Deus triuno. Depois nós fomos para a lição de número 3, os decretos. Reconhecemos que Deus Ele é soberano. Aprendemos sobre a soberania de Deus. Nada está fora do controle do Senhor. A lição 4 falou da criação. Tudo que existe, inclusive nós, veio a existir porque Deus criou. Olha só, que coisa, que engrenagem, que mecanismo coerente na parte deste estudo. A lição de número 5, que é o capítulo 5, falou da criação. Deus governa de forma soberana o mundo que Ele criou. Então as coisas foram criadas por Deus de forma ordenada e Ele conduzindo pelo seu poder soberano. A lição 6, nós vimos da queda do pecado. Somos culpados e carentes de Deus. Nós vimos isso na lição, que dependemos totalmente de Deus. Nós somos os responsáveis, através de Adão, desta queda no pecado. E nós trouxemos um prejuízo muito grande, até mesmo para a natureza. Mas isso já estava nos planos de Deus, e nós estudamos acerca do pecado. A lição, capítulo de número 7, nós estudamos do pacto. Somos alvo da condescendência amorosa de Deus. Nós vimos que Deus estabeleceu vários pactos para o seu povo. Nós somos o povo da aliança de Deus. Nós somos uma igreja aliancista, e nós vimos isso através do estudo do pacto. Já na lição de número 8, nós vamos estudar do mediador, Cristo, o mediador. Essa é a lição que ficou para nós hoje apresentarmos aqui, e nós queremos nos debruçar sobre este capítulo 8 da
confissão de fé. Este capítulo 8, ele tem 8 parágrafos, e nós queremos alcançá-los nesta manhã. Se não for possível, devido ao tempo, nós faremos isso em 2 etapas. Nós vamos administrar aqui o tempo para ver como é que nós vamos fazer para chegarmos ao final. Então, o primeiro parágrafo do Cristo como o mediador, nós temos o seguinte: temos referências bíblicas. Eu recomendo que você esteja de posse aí de um caderno para apontamentos, de uma caneta. A Bíblia Sagrada também você pode ter ao seu lado, até deve, porque nós estamos num estudo bíblico, não é uma pregação, mas queremos aqui dividir essa parte do ensino, e para anotar as referências bíblicas, e depois você confere. Não vou conseguir atender uma leitura de todas as citações dentro dos parágrafos, mas eu vou citar aqui alguns e depois posso disponibilizar para que você tenha em mãos aqui o capítulo 8, Cristo Mediador. Então nós temos aqui, no parágrafo 1, aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça, o salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe, desde toda a eternidade, um povo para ser sua semente, e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado e santificado e glorificado. E aqui nós temos as provas bíblicas, né? As referências que vão dar embasamento a esse primeiro parágrafo do capítulo 8. Nós temos, vou citar apenas algumas: Isaías capítulo 42, verso 1, 1 Pedro capítulo 1, verso 19 a 20, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que Cristo, sendo o eleito, ele foi eternamente ordenado para ser o que é e fazer o que tinha que fazer. O povo de Cristo foi por Deus dado a ele desde a eternidade. Cada remido pré-ordenado é por Jesus chamado no tempo devido. Ou seja, o eleito de Deus, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, já havia sido estabelecido pelos propósitos de Deus que ele seria o resgatador do seu povo, o povo que Deus havia entregue a ele desde a sua eternidade. E ele, nós podemos encontrar aqui no texto que cada remido, no devido tempo, é chamado pelo Senhor. Então, Deus, ele estabeleceu isso pelo seu próprio propósito. Conforme os eternos propósitos de Deus, a segunda pessoa da Trindade, antes que o universo existisse, já estava eternamente ordenado como Salvador dos eleitos do Pai. E também, com toda a humanidade, caíram, mas seriam resgatados por Cristo e reconciliados com Ele. Então, veja bem, o que nós percebemos aqui nesse parágrafo primeiro? Que todo o projeto de Deus já tinha sido estabelecido, já era de pleno conhecimento de Deus pela sua onisciência, pelo seu poder, que haveria de ser traçado um plano de resgate, porque a obra das suas mãos haveria de cair. Então, o plano já estava elaborado por Deus lá na eternidade, nos seus propósitos, e Deus escolheu a Jesus, o seu único filho, para ser o mediador. É interessante essa questão de Deus, o Pai, escolheu Jesus como mediador, né? O mediador é uma pessoa que intercede, que faz a mediação entre uma parte mais fraca e uma parte mais forte. Nós temos o exemplo lá no Velho Testamento, no livro do Êxodo, Moisés era um tipo de mediador, era
profeta, um grande líder que falava com Deus, trazia a mensagem de Deus ao povo e levava as necessidades do povo até Deus. Era um mediador no tempo do exílio entre Deus e os homens. E da mesma forma, quando nós encontramos aqui nesta articulação do capítulo 1, que estava no propósito de Deus escolher e ordenar o seu Filho unigênito para ser o mediador, era exatamente neste sentido. A humanidade que havia caído, pecado, distanciado do Senhor, precisava agora de um elo de ligação. E nos planos eternos de Deus, este capítulo nos mostra que Deus já tinha estabelecido que o seu unigênito Filho de Deus, ele faria esse papel. Além de mediador, a lição aqui deste parágrafo também nos fala que ele seria o Deus homem, o profeta, o sacerdote, rei, o cabeça e o salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo. Então ele tem essa tríplice função: ser profeta, sacerdote e rei. Como profeta, ele exerceu, Jesus, quando ele vem ao mundo, ele exerce essa função de profeta. Ele traz de Deus uma mensagem de salvação, de reino. Então essa era a função do profeta, o arauto de Deus, anunciar as coisas da eternidade. Como sacerdote, ele vem como sacerdote quando ele toma a forma humana, nós vamos repetir isso mais ali na frente, que ele toma a função de sacerdote. O sacerdote tinha que ser uma figura humana, na forma humana, e interceder em favor dos pecados de uma geração caída, cheia de falhas, cheia de fraquezas. Então o sacerdote, ele levava junto ao santuário, e do santuário subia a Deus a intercessão em favor do povo que havia transgredido a lei do Senhor. E também Jesus exerceu a função de rei. Olha só, qual é a função do rei? O rei é o Senhor supremo, o soberano, que tem sobre o seu controle os seus súditos, os seus servos. E olha só, que Jesus vem na condição de rei, mas não na condição de um rei humano, com imposições rigorosas de exigir do seu povo além das suas possibilidades. Não, mas ele vem como um rei amoroso. Ele vem como um rei para unir o seu povo, o seu povo está sobre o seu cuidado e sobre a sua proteção. Isso é maravilhoso, Ele exerce essa função de rei. Lembra-se, quando ele entra em Jerusalém, o povo aclamava Hosanas, Hosanas. Os judeus que não criam em Jesus esperavam um rei todo-poderoso, mas Jesus, ele entra como um rei montado num jumentinho, na sua simplicidade, e aqueles que o reconheceram como o Messias, o Salvador, louvavam a Deus. Ele estava entrando em Jerusalém para os seus últimos dias. Então ele veio nessa função de rei, e este reino de Jesus é um reino eterno, é um reino que se cumpre a promessa feita a Abraão, que serão de multidões, que seriam incontáveis, como as estrelas nos céus, como a areia da praia. Jesus vem como esse rei, e hoje nós temos uma quantidade dos que estão servindo a Ele, e os que já estão na glória e o serviram, que é incontável. Vale a pena servir a este rei. E também aqui o parágrafo diz que ele é o cabeça, o salvador da igreja. A igreja é essa figura, da noiva do Cordeiro. Jesus é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo, como igreja somos o corpo de Cristo. Fazemos tudo para agradar o Senhor. Ele é o nosso líder. Tudo que nós fazemos hoje, essa exposição nesta manhã, é como parte
do corpo de Cristo, orientado por essa cabeça que é Cristo Jesus, nós estamos aqui fazendo com muita alegria. Ele é o Salvador da sua igreja. A igreja no sentido dos seus eleitos, daqueles que vão morar no céu, como diz o parágrafo aqui, herdeiro de todas as coisas, e também o juiz do mundo. Ele veio anunciando o seu reino, mas virá também para trazer juízo sobre toda a humanidade, para aqueles que o resistiram como rei, como sacerdote, como profeta. O homem, por mais poderoso que ele seja, e ainda assim, ele não pode determinar ninguém para pertencer ao reino de Deus, ou pertencer a Deus. Quem é o homem hoje mais poderoso na face da terra? Nós temos hoje uma superpotência, os norte-americanos, eles são uma nação super poderosa, o maior exército do mundo. Mesmo assim, o presidente Trump, ele não tem nenhuma autoridade, mesmo tendo o poder que ele tem, de colocar o nome de ninguém na eternidade com Deus. Não tem autoridade para aumentar nem diminuir o número dos eleitos. Olha só, os apelos, as decisões que são feitas por Cristo, muitas vezes a gente percebe isso. Há muitos apelos, há igrejas que elas têm esse hábito de insistirem fortemente num apelo para que as pessoas possam vir para Jesus. Mas esses apelos, jamais eles podem causar algum efeito se uma conversão real ela não for obra do Espírito Santo. Essa conversão tem que acontecer pelo impulso do Espírito Santo transformando o coração, a vida de um homem e de uma mulher, só isso. Então não há ninguém, por mais poderoso que seja, colocar o seu nome no livro da vida. Deus não deixa que os seus escolhidos se percam. Eles serão chamados pelas mais diferentes vias ordinárias. Qual é a via principal para que a pessoa se aproxime de Deus? Pela pregação da palavra. Isso é a base. E também pelo testemunho. Mas Deus pode agir chamando pessoas de formas excepcionais. O Espírito Santo, ele vai trazer aqueles pré-ordenados para a salvação, para estarem com o rei, para estarem com o profeta, com o sacerdote Jesus, de uma forma ou de outra. Ele não tem uma forma uniforme. Eu acho interessante, eu até quero agradecer ao meu professor lá no seminário, professor Sebastião Vegas, estas aulas de confissão de fé do Westminster. Eu assisti com ele, ele nos tem orientado, e a nossa proposta é tudo aquilo que aprendemos no seminário é repassar aos irmãos. E ele prontamente nos enriquece com materiais para podermos passar à igreja do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Sebastião, pelo material que ele me ajudou para a exposição desta aula nesta manhã. Então aqui o Robert Raymond, que é um professor de teologia nos Estados Unidos, ele diz assim, olha só que interessante: ao cumprir esse ofício, Cristo preenche todas as necessidades dos homens. Como profeta, ele soluciona o problema da ignorância do homem, fornecendo-lhe conhecimento para a sua salvação. Eu não tinha dito qual é a função do profeta? Trazer lá dos céus conhecimento da eternidade. Então ele consegue solucionar esse problema, essa expectativa do homem, a curiosidade de saber das coisas celestes. Também como sacerdote, diz ele soluciona o problema da culpa do homem, fornecendo-lhe justiça. Se nós olharmos ali para o quadro do Antigo Testamento, mais propriamente dito no Êxodo, o povo, quando saía peregrinando, Deus instituiu o tabernáculo, Deus instituiu o sacrifício.
o sacerdote era a figura fundamental daquele evento. Ele recebia a oferta do culpado, sacrificava no altar e oferecia a Deus, levando justiça. Então Jesus, ele vai fazer essa função, ele vai exercer, ele mesmo sendo o próprio Cordeiro de Deus, além de se oferecer a si mesmo, interceder por nós. Jesus tem essa função. Como rei, ele soluciona o problema da fraqueza e da dependência do homem, fornecendo-lhe poder e proteção. Então, eu disse ainda há pouco que nós precisamos nos sentir seguros quando estamos sob o domínio de um rei. Todos nós precisamos estar sob uma liderança, não é mesmo? Você, como o membro de uma igreja, precisa estar sob a liderança do seu pastor. Uma nação, ela precisa estar sob a liderança do seu principal governo. Então, há essa necessidade do homem de estar sobre essa proteção. E Jesus, ele exerce muito bem esse ofício como rei, porque nós nos sentimos seguros, protegidos, recebemos a devida assistência deste rei tão maravilhoso que é Jesus. Assim, nós caminhamos agora para o nosso segundo parágrafo do capítulo 8 da Confissão de Fé. Olha só comigo aí. Diz assim o segundo parágrafo. Vou aproveitar e tomar uma água. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concedido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Olha só, nós temos como referências bíblicas João, capítulo 1, verso 1 e também o verso 14, anote aí para você conferir depois. Temos também carta de João, a primeira carta no capítulo 5, o verso 20, e carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 6. Há outras referências, eu não vou citar aqui, mas quero despertá-los a pesquisarem, a buscar essas informações. Olha só, queridos, o Filho de Deus, ele toma sobre si essa natureza humana. Esse tomar para si essa natureza humana é um ato da sua própria escolha, é uma escolha sem nenhum tipo de pressão, porque a natureza humana do Filho de Deus, ela vem de Maria. A natureza divina, eterna, é própria dele, pertence a ele, porque ele é Deus, e ele não sofreu alteração nenhuma ao esse verbo ser encarnado. Então, Jesus, ele vem por livre e espontânea vontade, por consenso da Trindade ali reunida. Ninguém impõe nada sobre ninguém, até porque essa triunidade é um só Deus, da mesma essência, com funções que vão aqui ser estabelecidas dentro do plano da salvação. Ele toma essa natureza humana de Maria. Então Maria, ela tem um papel fundamental, porque vai levar Jesus à parte humana, mas ele também tem essa parte divina, e essas duas partes, elas não se misturam, elas são independentes, mas são unas, porque é no Filho de Deus que ela se realiza, e isso é preciso
Que fique bem claro, porque já houve muitos ensinos heréticos ao longo do tempo, da história, que Jesus ele era Deus, mas não era humano, ou que Jesus sendo humano, mas não tinha a propriedade de Deus, essa divindade. Ensinos heréticos. Aqui nós aprendemos na confissão de fé, e com esses versículos que eu citei e outros que você irá pesquisar, você vai ver que as citações bíblicas, elas vão amarrar, elas vão deixar, não vão deixar nenhum tipo de dúvida desta humanidade de Jesus e a sua divindade numa só pessoa. Ele foi gerado humanamente falando, pelo poder do Espírito Santo, não por uma união matrimonial, como se o Espírito Santo fosse o Pai de Jesus. As duas naturezas, elas não existem paralelamente, mas elas são unitárias em Cristo. A ressurreição, ela mostrou a biunidade da natureza do Divino Redentor. Olha, então eu falei sobre isso aqui. Quando fala que o Espírito Santo veio sobre Maria, é preciso que fique bem claro, que haja um entendimento. Não é desse ato marido e mulher, conjunção carnal, para que Jesus fosse ali do óvulo de Maria fecundada. Não houve isso. O próprio Espírito de Deus agiu de forma que Maria foi apenas o depositário do Filho de Deus no seu corpo. Não houve nenhuma relação de qualquer natureza. E o Espírito Santo não é o Pai de Jesus. E quando Jesus ele vai ao sepulcro e ao terceiro dia ele ressuscita, nós percebemos aí essa dupla natureza em uma só se realizando. Morre porque era homem, e como homem ele tinha que passar pela morte, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Ele ressuscita e aí vem o ser divino, porque um humano, naturalmente, ele não passaria por esse processo, não teria como o seu corpo tomar vida novamente depois de 3 dias na sepultura. Aí mostra esta biunidade do próprio Filho de Deus. Então nós temos aqui que Deus, ele é trino, e portanto a pessoa da divindade, ela não age separadamente, não atuam como autonomias de pessoas, ou seja, não há independência na forma de agir. Deus o Pai age de uma forma, o Espírito Santo de outra, e Jesus de outra. Não, é a Trindade de forma harmônica, trabalhando neste mistério que nos é revelado através do Espírito Santo. As individualidades distintas, elas são separadas entre si, mas suas atuações ou seus ministérios, eles são apenas um, eles não são diferentes. Se fosse, Deus não seria nem único. Deus, a encarnar-se em Jesus, ele assumiu a natureza humana, sem nenhum prejuízo à sua natureza divina. Assim, por um milagre da intervenção do Todo-Poderoso, o Verbo encarnado, Jesus, ele tornou-se verdadeiramente homem e continuou a ser verdadeiramente em uma só pessoa, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, verdadeiramente Deus e verdadeiro homem. Não há nenhuma sombra de dúvida sobre isso. Queridos, olha só o que o pastor John Stott, 1921 a 2011, quando ele faleceu, pastor e teólogo da igreja anglicana, ele vai reproduzir muito bem esta visão aqui deste parágrafo. Olha só como que ele coloca: o paradoxo presente no testemunho de João está lá no capítulo 1, verso 14.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É surpreendente isso, queridos. É maravilhoso. O Criador, ele assume a fragilidade humana das suas criaturas. Olha só, o Criador de todas as coisas, ele toma a forma do homem, falho, limitado. Percebe isso? Também, John Stott, ele diz que o Eterno entrou no tempo. Eterno, não tem princípio nem fim. O tempo para ele nada representa. Para Deus, o que é o tempo? O tempo tem significado para nós. A palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, para o Eterno, o tempo nada representa, e ele entra na forma humana, subordinado, condicionado a um tempo. Aí ele diz ainda mais, que o Onipotente ele fez-se vulnerável. Olha só, o Onipotente ele faz-se vulnerável. O Deus Todo-Poderoso, onipotente é isso, Deus Todo-Poderoso, sem limite para o seu poder. Ele se torna frágil, ele se torna, de certa forma, na condição de homem limitado, nas suas fraquezas, nos seus medos. Isso é natural do homem. Então essas duas naturezas, nós dissemos que elas estavam presentes no Filho de Deus. O Santíssimo, ele se expõe à tentação. Olha só, santo, Isaías retrata isso muito bem, diz que santo, santo é o Senhor, e tem aquela visão da glória de Deus, ele é santo. E agora ele vai ser tentado pelo diabo no deserto. Olha só, o santo sendo tentado pelo diabo, mas era para vencer, mostrar para nós que assim como Adão lá no Éden, quando foi tentado, ele não resistiu, mas caiu. Agora, ele, Jesus, na condição humana, ele é tentado, mas ele sai vitorioso. E por fim, o imortal morreu, diz John Stott. O imortal morreu. Como é que pode? É contraditório, né? O imortal morre. É verdade, mas havia necessidade, era o preço que se tinha que pagar, era o alto preço exigido por Deus. Era pagar com a vida, para dar vida ao seu povo. E ele estava nessa condição de imortal, pagando por nós o alto preço que era nós que merecíamos a morte e morte eterna. Essa reflexão dele é muito interessante. E desta forma, nós vamos agora para o terceiro parágrafo. Eu quero ver com vocês aí. O terceiro parágrafo diz assim: o Senhor Jesus, na sua natureza humana unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe impôs nas mãos todo o poder e todo o juízo, e lhe ordenou que ele exercesse. Vejam bem as referências bíblicas que nós temos aí. É o Salmo 45, versículo 5, nós temos no livro de João, capítulo 3, o verso 34, nós temos Colossenses, capítulo 2, o verso 3, e outras referências que também estão aqui, mas por questão de tempo, nós vamos adiantar, né? Anotem essas referências para a pesquisa depois. Nós vimos aqui que Cristo ele foi plenamente ungido com o Espírito Santo para ser o Messias. Cristo foi puro, impecável, cheio de graça. Cristo é o nosso mediador, é o nosso fiador. Cristo ele foi revestido de poder e autoridade para salvar
e reinar. Olha, queridos, o Espírito Santo foi que o capacitou para exercer essa função de um Messias, o resgatador dessa humanidade. Ele foi puro em toda a sua vida, não há nada do que o possam acusar. A sua vida foi impecável, a sua vida foi uma vida cheia de graça, da graça de Deus, e Ele é o nosso mediador, né? Como dissemos lá no parágrafo 1º, nós estamos aqui no parágrafo 3º, que Ele é o mediador da humanidade, como Moisés exerceu aquela função, né? Aqui Ele é mediador e fiador. Essa questão também do fiador é interessante, para que a gente possa ficar bem claro isso. Um fiador é aquela pessoa que vai avalizar alguma coisa que você não tem condição de adquirir muitas vezes, né? E muitas vezes é preciso a figura desse fiador. Como é que funciona esse fiador? Olha, eu estou aqui, no nosso técnico de som, nosso diácono Humberto, ele por algum motivo, vou pegá-lo como exemplo, ele não pode adquirir um carro, por exemplo, né? E eu digo, não, Humberto, vamos lá, eu serei seu fiador. E digo àquele que está financiando, olha, se ele não pagar, eu pago, eu sou o fiador dele. Assim fez Jesus, o nosso fiador. Ele nos avalizou junto ao Pai. Isso é maravilhoso, entender. E a confissão de fé, nesse capítulo 8, ele vem trazendo, nos clareando essa função, essa atividade de Jesus na nossa vida. Ele foi revestido de poder e autoridade e pode salvar e reinar. Olha só, é autoridade somente que pertence a Deus para salvar e reinar. Então, nós podemos descansar nesse Deus maravilhoso que é Jesus. Como a segunda pessoa da Trindade, a relação eterna entre o Pai e o Espírito Santo fundamenta-se na consubstancialidade, na essencialidade, na igualdade totalmente interativa entre essas pessoas da Divina Trindade. Elas interagem com muita perfeição, sem qualquer grau de superioridade entre elas. Na verdade, são os sentimentos são os desejos são os objetivos são o amor, o comprometimento, é tudo nessa unidade trinitária, perfeição desta harmonia. A Trindade, ela age na e pela ação de cada representante da ordem trina, pois não há contradição e nem conflito de interesses. Os objetivos e os propósitos entre as pessoas da divindade são uma só, elas interagem perfeitamente bem. A unicidade de Deus, ela reside exatamente na real e perfeita consensualidade. Então, a Trindade é algo assim tão maravilhoso que ela não deixa-nos pensar, não nos deixa sermos conduzidos a um pensamento. Existe uma hierarquia, né? Uma hierarquia funcional, aquilo que nós entendemos aqui na Terra. Não é assim. Os três têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito, a mesma direção, eles trabalham nesse sentido. Então nós temos aqui que todas as manifestações de Cristo provieram da unidade trinitária, isto é, do Deus único. O Espírito Santo, ele ungiu o Filho para o ministério messiânico, sem exercer sobre ele a autoridade e controle de quaisquer natureza. E ungiu, capacitou, e agora não está conduzindo, né? O Espírito Santo não está conduzindo, faça isso, faça aquilo outro, deixa de fazer. Não. Jesus, ele tinha essa plena liberdade, e até porque nós acabamos de dizer
que eles tinham essa harmonia perfeita. Nós somos assim como o Espírito Santo de Deus habitava em Jesus, o Espírito de Deus também, ele habita em nossas vidas. Você, eu, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos instrumentalizados pelo Espírito de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Foi Jesus que nos concedeu. Lembra-se? Quando ele foi assunto ao céu, Jesus diz assim: importa que eu vá para que ele venha. Então, quando Jesus chegou nos céus, o Espírito Santo veio, o Consolador está sobre nós, sobre nossas vidas. E nesse parágrafo, o Abraham Kuyper, ele vai externar um pensamento que ele sintetiza tudo isso muito bem. Ele diz assim, Abraham Kuyper, ele era teólogo, jornalista, político e um estadista holandês. Diz assim ele, abro aspas: como o ouvido não pode ouvir sem som e o olho não pode ver sem luz, também a nossa natureza ela é incompleta sem a luz e sem a habitação do Espírito Santo. Não é interessante isso? Essa forma com que ele percebe isso, ele ecoa essa mensagem do Deus Trino, da atuação do Espírito Santo agindo em Jesus. Então, se você tem ouvido, mas se você não ouvir nenhum som, nada serve. Se você tem os olhos, mas a luz não te irradiar, como é que você vai enxergar? Você precisa de luz para enxergar. Da mesma forma, a nossa natureza. O homem sem atuação, sem a habitação do Espírito Santo de Deus, ele é um ser incompleto. E assim, queridos, nós caminhamos agora para o quarto parágrafo. Eu vou caminhar para o final, nesse quarto parágrafo, dividindo em 2 tempos a nossa aula, até para que os irmãos possam tomar uma água, e eu também. O quarto parágrafo, ele diz assim: este ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente. Para que pudesse exercê-lo, ele se fez sujeito à lei, a qual cumpriu perfeitamente. Ele padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos, e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu. Foi sepultado e foi sob o poder da morte, mas não viu a corrupção. Ao 3º dia, ele ressuscitou dos mortos. Com esse corpo ele subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão. De lá ele voltará no fim do mundo para julgar os homens e os anjos. Nós temos aqui as provas bíblicas. Você pode ver nos Salmos, confira depois aí, anote, Salmos 40, o verso 7 e o verso 8. Carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 1, ou capítulo 10, o verso 5. João, capítulo 10, verso 18, verso 10. João, capítulo 10, verso 18. E Filipenses, capítulo 2, verso 8. São as comprovações bíblicas da harmonia desse texto. Esse parágrafo, você vai perceber, depois com as comprovações bíblicas, que eles são amarrados de forma bíblica com os versículos da palavra de Deus. Então, quando lá na introdução eu apresentei que a confissão de fé ela é resultado da reunião de 121 teólogos na abadia do Westminster, esse trabalho ele foi realizado com muita oração, com jejum, com cânticos de adoração a Deus. A presença de Deus se fazia presente,
porque aqueles homens estavam elaborando um trabalho que ficaria registrado na história. E hoje, já se passaram aí todo esse tempo, 1643 quando teve início, e 1649 quando foi concluído. Hoje nós estamos aqui nos debruçando sobre a Confissão de Fé de Westminster e nos alimentando de forma tão maravilhosa. Olha só o que diz aqui. Então esse parágrafo, ele nos diz que Cristo, ele não foi coagido ao sacrifício. Cristo, ele submeteu-se à lei para cumprir em nosso lugar e por nós. O Messias, ele padeceu física, moral, espiritualmente. Cristo foi morto, sepultado, mas ressuscitou e foi exaltado. Então tudo isso Jesus passou, mas foi pela sua própria iniciativa, a sua prontidão de vir a este mundo e resgatar-nos como filhos, como os seus eleitos já pré-ordenados desde a eternidade. Então Cristo, ele vai se submeter à lei, era preciso cumprir a lei. A lei foi dada por Deus a Moisés nos mandamentos, e quando Moisés traz ao povo a exigência de Deus é que o povo cumprisse, mas o homem, ele nunca conseguiu cumprir a lei, porque dos 10 mandamentos, se ele deixasse de cumprir apenas um, ele cairia em um erro, e todos os 9 demais também de nada valeriam. Então o homem nunca conseguiu cumprir a lei. Então Jesus vem agora na forma humana, ele cumpre toda a lei, ele padece fisicamente. Olha só, né? O Filho de Deus, ele vem, sofre tortura no seu próprio corpo, sentindo dores, sentindo fome, sentindo frio, cansaço, tudo o que um ser humano ele padece. Jesus, na natureza humana, ele sofreu, também sofreu no aspecto moral, né? Quantas vezes tentaram acusá-lo, levantaram calúnias, o acusando moralmente, né? E ele sentiu isso, ele sabe. Se você, onde está padecendo de acusações, está sofrendo injustiças, saiba que Jesus, que está à destra de Deus agora, ele passou por tudo isso. Ele sabe perfeitamente bem o teu estado, qual é. E olha só, e espiritualmente, sofreu da mesma forma, sendo rejeitado pelos seus, para aqueles a quem ele veio. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então, espiritualmente, aquilo era uma dor para ele. E Jesus, quando chega em Jerusalém, ele chora de ver Jerusalém naquele estado, rejeitando o seu rei. Então Cristo padeceu, mas foi um padecimento espontâneo, né, para o sacrifício que ele estava sendo levado para ser imolado. Ele não foi de forma alguma constrangido a isso. Jamais podemos esquecer o fato biblicamente revelado de que o Messias, o Deus encarnado, nesta condição não havia ninguém acima dele para constrangê-lo a exercer esse papel aqui na terra, mas ele fez da sua livre e espontânea vontade. Olha só, o evangelista João, ele traz no capítulo 10, o verso 17 e o verso 18, uma palavra que ela solidifica isso. Veja só, diz João: por isso é que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então, o que João ele está nos trazendo? Que ele, Jesus, como não tinha pecado, e a gente sabe que o resultado do pecado, as consequências do pecado é a morte, a separação de Deus. Jesus não tinha pecado. Então ele dá a sua vida
Não foram aqueles homens que tiraram a sua vida, mas Ele deu em prol das nossas vidas. Ele estava nos resgatando naquela hora. Ele já sabia do que havia sido traçado, determinado lá na eternidade. Ele já tinha essa plena consciência. Portanto, não foi um Deus inferior. Jesus não era um Deus menor, manipulado por outro Deus superior. Ele foi e é o Deus Todo-Poderoso, que por amor assumiu nossa vida com todas as suas misérias, submetendo-se às tentações, aos padecimentos dos seres humanos, alienados do seu Criador. Então ele se sujeita a isso, a essas fraquezas, a ser tentado, as coisas que nós padecemos aqui. Ele sabe perfeitamente bem sobre o que é viver nesta carne, ser tentado todos os dias. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, verso 13 e verso 14, ele diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e do Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então, o que nós fazemos agora? Aguardamos a manifestação de Jesus na sua segunda vinda. Por que ele vem na segunda vinda? Porque na primeira ele veio, deu-se a si mesmo, entregou a sua vida por nós, a fim de nos remir, a fim de apagar todas as nossas iniquidades, nos purificar e fazer de nós um povo seu, zeloso, de boas obras. É isso que Paulo fala a Timóteo. É essa a nossa esperança. Também sabemos, diz 1 João, no capítulo 5, verso 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estarmos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós sabemos que Jesus, Ele voltará, Ele nos faz entender, nos dá o entendimento de todas as coisas, das coisas espirituais, E diz assim, ainda que Cristo é Deus, Senhor e doador da vida. Ninguém vive eternamente salvo, senão e por Jesus Cristo. Então a vida eterna, só quem pode oferecer é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Queridos, nós estamos finalizando com o parágrafo 4 da nossa Confissão de Fé de Westminster, deste capítulo 8, que são ao todo 8 parágrafos. Nós vamos fazer uma interrupção, depois nós daremos continuidade ao nosso estudo. É o tempo que você tem para tomar uma água, fazer suas reflexões, seus questionamentos. Eu espero poder ter contribuído até aqui com o seu entendimento, com aquelas dúvidas que porventura há muito tempo você vem trazendo e que nesta manhã dominical você possa ter sido aclarado. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo ali do nosso seminário, quando nós aprendemos com nossos professores e mestres, compartilhar com a igreja do Senhor, dividir com os irmãos o saber, e nós fazemos isso contando com a ajuda do Espírito Santo, do próprio Jesus. A nossa alegria é fazer a obra de Deus. Então eu quero, nesse instante, orar com você aí na sua casa, onde quer que você esteja nesse instante, agradecendo a Deus até aqui o parágrafo 4 da Confissão de Fé. Vamos orar? Querido Deus, quero louvar ao Senhor, te agradecer pela vida dos meus irmãos que nesta manhã dominical pararam um pouco do seu tempo
para estudarmos juntos a Tua Palavra, a confissão de fé, o nosso sistema de doutrina reformado, presbiteriano. Eu louvo, Senhor, que a Tua Palavra possa iluminar a vida dos meus irmãos, a minha vida, e nós possamos aplicá-la e vivemos segundo a Tua vontade, o Teu querer, para a glória do Teu nome. Nós oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Até logo mais no próximo encontro, quando nós estaremos estudando aí o parágrafo 5, 6, 7 e 8, finalizando assim o capítulo 8 da nossa confissão de fé. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.